Olá pessoal, que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam abundantes sobre a vida de todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão a respeito da imutabilidade de Deus. Quando a gente lê o texto, por exemplo, de Malaquias, capítulo 3 e o versículo 6, que eu passo a ler neste momento, que nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A partir deste texto, desta revelação bíblica, nós vemos que o caráter santo de Deus é imutável. Deus é santo no seu caráter, ou seja, Deus é um ser sem pecado. Sendo Deus um ser sem pecado, significa dizer que Deus não tolera o pecado e também não tolera o pecador que não busca rapidamente o perdão, a libertação dos seus atos pecaminosos por meio de Cristo Jesus. Então, essa história que alguns dizem, não é? Que alguns alimentam, que Deus ama o pecador e não ama o pecado, é equivocada. Ela não se encontra nas Escrituras. Não há um texto que diz que Deus ama o pecador e não ama o pecado. Ora, quem é que comete o pecado? Senão o pecador. Então Deus não pode rejeitar o pecado sem rejeitar aquele que o comete, que é o pecador. Evidentemente que nós encontramos na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, Deus revelando o seu caráter amoroso, misericordioso, compassivo. Deus quer que o pecador se arrependa. Deus quer perdoá-lo. Deus já proveu um meio para que o pecador seja redirecionado, reconduzido à sua presença. E quando isto aconteceu? Quando Jesus Cristo verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário. Então, por meio deste sacrifício, o pecador pode mudar a direção da sua vida. Ele pode deixar a sua vida de pecado e agora vivenciar uma experiência de uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida perdoada, uma vida liberta, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de verdadeira comunhão com este Deus Santo. Então, a gente precisa entender isto. Deus odeia tanto o pecador quanto o pecado que o pecador comete. Deus já proveu um meio do homem ser liberto. E o meio é colocar a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Jesus Cristo entregou a sua vida, doou a sua vida, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus Pai e vivenciarmos uma vida maravilhosa, uma vida liberta, uma vida de salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. O que nós estamos vendo, então, em nossos dias, é a humanidade tentando fazer uma releitura de Deus. Não só isto, como também fazer uma releitura da Bíblia Sagrada. Porém, tanto Deus como as Escrituras não podem sofrer esse tipo de ação humana, porque o homem, quanto à sua natureza, é pecador. O homem nunca conseguirá, o ser humano nunca conseguirá conceber a realidade de Deus no seu sentido pleno, no seu sentido absoluto. Claro que não. Então é importante que eu e você saiba de uma coisa, que uma vez escolhendo o pecado, Deus há de aplicar o seu juízo. Deus vê o pecador como pecador e vê o pecado do pecador como pecado. Então, nesse sentido, Deus irá retribuir cada pessoa à luz das escolhas que elas fazem. As escolhas morais, as escolhas espirituais. Então, se nós escolhemos o pecado, nós iremos
sem dúvida alguma, enfrentar as consequências do juízo de Deus. Ora, nós podemos, por exemplo, veja, Deus é amor, correto? Agora vocês acham que por Deus ser amor, aquele que pratica pedofilia, por exemplo, aquele que abusa sexualmente de uma criança, que por Deus ser amor, ele vai tolerar este ato, que ele vai poupar o pecador de sofrer as consequências deste erro terrível, desta monstruosidade? Claro que não. Deus é amor, mas o amor de Deus faz com que Deus rejeite a ação de um pedófilo, a ação de um marido que espanca sua esposa, espanca os seus filhos, de um comerciante que furta, que rouba, que ludibria o senso crítico das pessoas para tirar proveito financeiro, ok? Por Deus ser amor, você acha que Deus irá tolerar essas atitudes? Qualquer pessoa em sã consciência não precisa nem ser crente, não precisa nem ser cristã. Claro que não há de se concordar com esse tipo de coisa. Deus é amor, e por Deus ser amor é que ele julga tanto o pecador como o pecado. Ele odeia. Quando nós vamos para um texto também como o do profeta Naum, capítulo 1, vejam a partir do versículo 2, o que nós encontramos aqui de revelação para compreendermos melhor esta questão da imutabilidade de Deus. Olha aqui, ó. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Agora veja a revelação da misericórdia de Deus no versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então nós precisamos entender que o amor de Deus não anula a sua justiça, assim como a justiça de Deus, os juízos de Deus não anulam o seu amor. Justiça e benevolência, amor e justiça são inseparáveis, caminham juntos. Então o homem não pode fazer, mesmo que tente, mas não conseguirá fazer uma releitura de Deus, uma releitura das Sagradas Escrituras para fazer com que Deus seja agora um Deus domado. Não, Deus, aleluia, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus Santo, é fogo consumidor. E esta revelação de Deus como fogo consumidor está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 12 e versículo de número 9. Então, lá na Antiga Aliança, ele se revela como Deus que é fogo consumidor, mas lá na Nova Aliança, no Novo Pacto, feito por meio do sangue de Jesus Cristo, está a revelação de que ele continua sendo fogo consumidor. Ele consome tanto o pecado como o pecador que comete o pecado. Então não vá atrás desta bobagem, não vá atrás desta falácia que Deus ama o pecador e não ama o pecado do pecador. Deus não ama nenhum nem outro. O que Deus nos mostra é que ele quer que o pecador se arrependa. Por isso que há mensagem, por isso que há sempre da parte de Deus o interesse de que os pecadores recebam a mensagem do Evangelho para se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus feitos e receberem o perdão e a libertação dos seus pecados e levarem uma vida que realmente glorifiquem a Deus e usufruam da bondade, da misericórdia deste Deus que é grandioso, é maravilhoso. Mas o Deus da Bíblia não pode ser domado. Este Deus não pode ser castrado. Este Deus não pode ser de forma alguma confinado a concepções humanas. Ele é o Senhor.
Ele é o Deus, Ele é o juiz de toda a terra. Então, diante dele, devemos nos prostrar em verdadeiro temor, em verdadeira adoração, arrependidos, quebrantados, para que ele não nos consuma juntamente com nossos pecados. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Deus te abençoe.